Pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Thaís Chaves, pediatra mãe. Hoje eu vou falar de um tema super atual que gera uma infinidade de dúvidas de como vai ser a conduta no caso de doentes e contactantes de doentes da Covid-19 em crianças. E por que eu escolhi esse tema para a gente começar a falar hoje aqui, tentar traçar um protocolo sobre isso? Porque está aumentando muito o número de casos entre crianças, essa variante aí, essa nova variante, que não é mais tão nova assim, essa nova variante Delta, está realmente muito transmissível. Graças a Deus, não é uma variante grave, assim, que apresenta uma maior gravidade, uma maior letalidade, mas ela é realmente muito transmissível e junto com as crianças no retorno da escola, então tá pegando muito as crianças também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo agora, que eu tô sempre aqui, tentando estar sempre aqui, passando um conteúdo incrível para agregar valor para vocês. E esse conteúdo de hoje, eu tenho certeza que vai ajudar a nortear muitas condutas entre os pediatras, entre as famílias. E a intenção é essa, é ajudar, compartilhar ao máximo também esse vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês, eu quis fazer essa aula também, porque ontem eu assisti uma aula interessantíssima com a pediatra doutora Isabela Balalai, que ela é coordenadora da URMES, que é um serviço de urgências escolares, que às vezes você chama URMES, aqui no Rio tem isso, para afastar a criança, enfim, para dar um norteamento assim inicial até a criança ir ao pediatra avaliar. Então, esse protocolo eu assisti ontem numa aula com ela, então já batia muito com algumas coisas que eu pensava também, então eu fiz essa aula baseado nesse protocolo. É claro que protocolos servem para nortear, não para traçar uma conduta firme, até porque na saúde não existe algo que seja 100% assim, depende muito ali da clínica, da criança, do feeling, do médico que está avaliando, mas protocolos existem aí para nortear a gente. Então foi baseado nesse protocolo da doutora Isabela Balalai que eu vou falar aqui para vocês como conduzir cada caso. Agora vamos começar a aula em si. Primeiro eu vou falar dos sintomáticos ou que tenham um resultado realmente positivo. Depois, no segundo momento, eu vou falar dos contactantes, né, de um resultado positivo. Primeiro, os sintomáticos, vamos lá, aquela criança que está realmente com anosmia, que é a perda do olfato, ageusia, que é a alteração do paladar, falta de ar, até distúrbios gastrointestinais em crianças, vômitos, diarreias, podem sugerir fortemente um quadro de Covid-19. É claro que tem outros sintomas que são mais específicos de várias viroses, né? Febre, mal-estar, dorzinha no corpo, tosse, espirro, nariz escorrendo, enfim, que pode ser Covid também. Então, diante de um quadro suspeito ou fortemente suspeito, qualquer um desses sintominhas que eu falei, tem que ser afastado imediatamente a criança do convívio com outras crianças. Isso para o bem de todos, até que se prove ao contrário, pode ser Covid sim. Fora que existem várias doenças infecto-contagiosas e até às vezes piores que o Covid, que são piores nas crianças até do que a Covid-19, mas que são transmissíveis também. Então, assim, para o cuidado de todos, tem que imediatamente ser afastado. O teste mesmo para detectar a Covid-19, o PCR, ou até o teste do antígeno, ele pode ser feito do 3º ao 7º dia. Mas no protocolo, preferencialmente, ele é feito no 5º dia de doença, para realmente ter menos possibilidade de falso negativo, porque até um teste tão bom quanto o PCR pode dar falso negativo. Então ele é bom que seja feito no 5º dia de doença. Feito no 5º dia de doença, vai vir o resultado e a gente afasta essa criança até o 8º dia de sintomas, tá? Caso
a opção seja não fazer o teste para casos leves a moderados, que não evoluíram com falta de ar, internação, nada, o afastamento são 10 dias. E aí a criança volta no 11º dia, caso, 11º dia, o convívio, né, com outras crianças, caso ela não esteja com sintoma nenhum, né, gente? Ninguém vai mandar de volta uma criança para a escola que esteja com algum sintoma ainda, nem que seja uma coriza mais abundante, tossindo. Então, assim, ela vai voltar se ela tiver 100%. Agora, esse protocolo tem rigidez? Eu já vou te mostrar que não. Vamos supor que você pegue uma criança com sintomas, né, de vírus aí, que não dê para afastar o coronavírus, da dor de garganta, tá tossindo, tá com febre. E aí o pediatra vai avaliar, né, no consultório, no pronto-socorro, e ver claramente uma amidalite purulenta, pus, ou ver aquela criança que evoluiu com doença do mão-pé-boca, com roséola. Então, gente, nesse caso, clinicamente, a gente já consegue aí afastar aí da ideia da Covid-19. Então, o retorno escolar vai depender da doença em si que está sendo tratada, diagnosticada no momento. E vamos supor também que a criança comece com uma coriza, uma tosse leve, e aí vai dando os dias. No 5º dia, você faz o PCR ou o teste do antígeno, para crianças que não têm sintomas muito fortes. O teste do antígeno ele é um pouquinho menos sensível, apesar de sair o resultado mais rápido. Mas os dois são bons, mas o padrão ouro mesmo é o PCR. Aí você faz o exame no 5º dia, a criança não tem mais sintoma nenhum, evoluiu super bem, não tem mais sintoma nenhum. No 5º dia, deu negativo. No dia seguinte, você poderia enviar a criança, enviar é ótimo, poderia, né, voltar a criança para a escola. Então, gente, eu acho que depende muito da avaliação. Muita gente fica muito focada no exame. Inclusive, eu tenho pais que me pedem assim: ai, doutora, meu filho tá assim, assim, assado. Você me manda um exame para eu fazer dele? Não, gente. O pediatra, quando pede um exame, coloca seu carimbo ali, é praticamente um atestado assim: olha, eu avaliei essa criança, eu pedi esse exame. Ele se torna responsável por aquele exame, por, teoricamente, aquela avaliação. Fora isso, o que muda realmente na conduta de cada caso é a avaliação clínica. A clínica é sempre soberano até o exame. O exame é complementar. Então, acho que os sintomáticos, as crianças que apresentam sintomas, a gente fechou aqui. Ou afasta aí por 10 dias, caso sejam sintomas muito leves e a família até por alguma razão não queira levar para o médico avaliar, consegue lidar bem, então tem que ter esse mínimo aí de 10 dias de afastamento e volta no 11º dia. Ou, vou levar para o pediatra avaliar, que é o mais correto, tá? É o pediatra que consegue ter esse feeling melhor aí do que está acontecendo. Então, assim, diagnosticou outra doença? Beleza. Vamos seguir o protocolo dessa doença e vai voltar quando essa doença realmente estiver melhor. Não deu para afastar a Covid? Vamos fazer os 10 dias ou fazer esse PCR ou teste do antígeno no 5º dia. E aí nortear. Se for coisas muito leves, sintomas muito leves, que a criança já até melhorou aí ao longo desses 5 dias e o resultado deu negativo, até poderia pensar em voltar a criança para o convívio escolar. São sintomas, mas que ainda, daquele 5º dia, ainda tá com sintomas e deu negativo. Voltar no 8º dia, se até o 8º dia a criança tiver sem sintomas. Deu positivo, cumpre a quarentena aí de 10 dias e volta só no 11º dia. Acho que fechou bem. Vamos agora para a segunda parte desse protocolo, dessa aula. Agora vamos para essa segunda parte da aula, que são os contactantes de um caso de Covid ou fortemente suspeito de Covid. Os contactantes domiciliares, que tem aquele contato contínuo, tá?
com o pai, com a mãe, e um deles positivou para o Covid, então eles devem cumprir a quarentena. Só que, gente, um detalhe, tá? Se acaso vocês não conseguirem afastar a criança desse contato, fica todo mundo ali na mesma casa, ainda tendo um certo contato, como é que deve ser a quarentena dessa criança? Ela deve cumprir os 10 dias, né, do início dos sintomas de um dos pais ou dos pais, né, se os dois tiverem, e depois mais 10 dias do último contato que teve com eles. Porque o vírus, ele pode transmitir desde 2 dias antes de aparecer os sintomas até 14 dias depois dos sintomas, com uma média ali com 5 dias mais ou menos de incubação que aparece aí o vírus em outra pessoa. Mas então tem que cumprir realmente como se fosse uma quarentena do final aí da possibilidade de transmitir até os 10 dias. É claro que se a criança evoluir com sintomas também, né, com a parte respiratória comprometida, com febre, com a parte gastrointestinal comprometida, aí ela cai nos casos dos sintomáticos que eu falei na aula anterior não, que eu falei nesse vídeo mesmo anteriormente. Uma outra alternativa é a criança cumprir os 10 dias, né, de um dos pais que está contaminado. Se ela não evoluir com sintoma nenhum, no 5º dia depois desses 10 dias, fazer o PCR ou o teste do antígeno, e se ela tiver realmente assintomática e o teste der negativo, aí retorna à escola. Agora, vamos supor que um dos pais deu positivo e você conseguiu afastar totalmente a criança desse convívio aí com um dos pais, que foi o que aconteceu comigo em março, quando eu tive Covid. Eu positivei, coloquei meu filho pra casa da minha mãe já era vacinada, e a gente mora no mesmo condomínio, então ele ficou totalmente afastado de mim, né? Ele não foi pra escola mais, ficou totalmente afastado de mim, não evoluiu com nenhum sintoma. E no 5º dia, minha mãe levou ele para fazer o teste e deu negativo. E depois disso, então, ele voltou depois do 5º dia, afastado de mim, tá, gente? Porque conta como se, por exemplo, eu tive contato até então com ele, 5 dias depois que ele se afastou de mim, ele não evoluiu com sintomas, fez o teste, deu negativo, ele retornou à escola. Sem eu escutar esse protocolo que eu escutei ontem, da doutora Isabela, que foi maravilhoso, sem querer a gente já fez assim, aqui conduzindo aqui em casa, e realmente até o Henry não pegou, porque provavelmente não pegou, porque por acaso ontem a gente, naquele exame de rotina que eu falei pra vocês no Instagram que a gente fez, o meu anticorpo deu super positivo e o do meu filho deu negativo, então é como se ele ainda não tivesse tido contato com a doença. Então a gente fez assim, também manejou assim. E no caso de contactante escolar, você soube que um amiguinho da sala do seu filho testou positivo para Covid. O que fazer? O que você, pediatra, como você, pediatra, deve conduzir esse caso? Então, depende, tá, gente? Vamos supor que é realmente uma turma de bebês, tá? Como tá o protocolo aqui do Rio da URMS, uma turma de bebês menores de 2 anos, que não usam máscara, que não praticam o distanciamento, que estão no colo, que estão brincando com os mesmos brinquedos, botando na boca o tempo todo. Um caso de positivo na turminha é afastamento de 10 dias para toda a turminha. O ideal é que todo mundo fique em casa. No caso de crianças, aí segue aí a observação e a necessidade de avaliação, de exame, conforme aí eu já falei anteriormente. E no caso de crianças maiores de 2 anos, que usam máscara, que fazem um distanciamento, o distanciamento atual, né, é de 1 metro, né, então até as carteiras nas escolas tem que ter esse distanciamento. No caso dessas crianças, é observar clínica de como elas vão evoluir. Então, assim, pode continuar indo à escola, mas com essa observação clínica e em qualquer sinal afastar e seguir esses protocolos todos que eu já falei aqui,
tá? Agora, vamos supor, aqui no Rio, nesse protocolo do Rio, 3 crianças da mesma turma positivam aí no intervalo aí de 14 dias. O protocolo é fechar, né, essa turma por 14 dias, né? Já tem muito caso e agora parece que em Niterói são 2 casos já por turma, já interdita, né, a turma. Então, é isso. Espero ter guiado aí ao máximo vocês e ajudado muito. Compartilhem aí esse vídeo se vocês gostaram, porque eu acho que pode ajudar muito os pediatras, os médicos, as famílias em geral. Tenham um pediatra de confiança para você levar nos sinais de doença do seu filho para ele poder avaliar. Como eu falei, a clínica é sempre soberana, o exame é complementar. Muita gente fica louca por exame e na verdade ele é complementar. A clínica é sempre soberana. Dê o seu like aí e é isso, até a próxima.